Imagine uma manhã tranquila numa pequena cidade do sertão, o sol mal despontando no horizonte e o canto dos galos ecoando ao longe. Mas essa calmaria é subitamente quebrada quando uma mulher encontra algo flutuando no rio. Um saco enorme que, ao se abrir lentamente, revela algo que ela jamais imaginou em toda a sua vida. Quem era a vítima? E qual a sua ligação com uma história de amor proibido num bar de beira de estrada? Tudo se desvenda aos poucos, transformando a pacata cidade num lugar de segredos sussurrados e medo. A verdade chocante se esconde por trás do rio que antes era tão sereno. O ar da manhã em Porto das Almas, um pequeno município no norte de Minas Gerais, era úmido e fresco. Uma névoa fina ainda pairava sobre a superfície do rio São Francisco, o Velho Chico, que desde sempre fora a artéria vital para os moradores da região. Ao longo de suas margens, o som dos galos cantando se misturava ao tilintar de utensílios de cozinha, um sinal de que o dia estava apenas começando. Como de costume, Dona Cecília, uma mulher de 52 anos, já havia saído de casa ao raiar do dia. Seu corpo era magro, a pele escura, queimada pelo sol, mas suas mãos eram ágeis. Ela empurrava sua canoa de madeira lentamente, seguindo a correnteza do rio. Seu trabalho era o mesmo todos os dias, coletar aguapés e capim aquático para alimentar seus patos. Naquela manhã, o rio estava um pouco baixo devido à estação seca, e a superfície da água brilhava, atingida pelos primeiros raios de sol que perfuravam a névoa. Dona Cecília cantarolava baixo enquanto usava uma longa vara de bambu para puxar um grande tufo de aguapés preso na margem. No entanto, quando sua vara enroscou em algo submerso, sua cantoria cessou. "Uai, o que é isso?", murmurou ela. Tentou levantar, mas o objeto era pesado e rígido. A princípio pensou ser um saco de lixo ou talvez a carcaça de um bode que alguém havia jogado ali, uma prática infelizmente comum. Com um pouco de irritação, ela forçou a vara com mais força. Assim que o objeto subiu um pouco, um cheiro pútrido e adocicado invadiu suas narinas. Dona Cecília cobriu o nariz, seu rosto empalidecendo. Tendo vivido por décadas à beira do Velho Chico, ela sabia muito bem que aquele não era o cheiro de um animal morto. Era o cheiro inconfundível de um corpo humano. Seu coração disparou. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a vara novamente, rasgando a camada de lona plástica verde que envolvia o objeto. O plástico, já fragilizado, cedeu, e por trás dele, uma pele humana pálida e esbranquiçada, inchada pela água, tornou-se visível. Dona Cecília gritou. Sua voz cortou a névoa da manhã, ecoando pela margem silenciosa do rio. Ela caiu sentada na canoa e, com as forças que lhe restavam, remou o mais rápido que pôde para a margem. Assim que chegou à terra firme, correu em direção à estrada principal da cidade, gritando histericamente: "Corpo! Tem um corpo no rio!" Seus gritos fizeram com que os moradores, que secavam milho no terreiro e varriam suas calçadas, parassem o que estavam fazendo. Em questão de minutos, a notícia se espalhou por toda a cidade. Não demorou muito para que o som agudo da sirene de uma viatura policial rompesse o silêncio matinal de Porto das Almas. 2 viaturas da Polícia Civil de Montes Claros chegaram, seguidas por um carro da perícia técnica. Um homem de rosto sério desceu de um dos carros, vestindo um colete preto com a inscrição Polícia Civil. Era o delegado Bruno Monteiro, chefe da Delegacia de Homicídios da Regional de Montes Claros. "Por favor, senhores, afastem-se. Não se aproximem do rio." Sua voz era firme, mas educada. Alguns policiais rapidamente instalaram uma fita de isolamento amarela, bloqueando uma área de cerca de 50 metros a partir do ponto onde o corpo fora encontrado. A equipe de peritos lançou um pequeno barco a motor, aproximando-se lentamente do local onde Dona Cecília havia encontrado o misterioso pacote. Todos os olhos dos moradores estavam fixos neles. Quando o grande saco de lona foi trazido à superfície, um silêncio pesado tomou conta do lugar. Dentro dele havia o corpo de um homem, envolto em plástico verde e amarrado com 3 grossas cordas de sisal que prendiam 3 grandes pedras de rio. Pedras que eram comumente usadas para construir muros de contenção. Era evidente que alguém queria que aquele corpo permanecesse para sempre no fundo do Velho Chico. Mas o destino tinha outros planos.
Uma das amarras havia se soltado, permitindo que o corpo subisse lentamente à superfície e fosse levado pela correnteza até a margem. O delegado Bruno observava cada detalhe com um olhar aguçado. A forma das amarras, o tipo de corda e a posição das pedras indicavam que o autor do crime não era um amador. Isso não foi um ato espontâneo, disse ele em voz baixa para seu assistente, o inspetor Lucas Costa, um jovem técnico que sempre carregava uma câmera para documentação. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Lucas concordou com a cabeça, fotografando cada ângulo do corpo. O cheiro de decomposição misturado com o lodo do rio fez alguns dos policiais mais jovens cobrirem o nariz, mas Bruno permaneceu firme, o rosto sério. Intimamente ele sabia que a cidade, até então pacata, estava prestes a ser engolida por uma tempestade de verdades terríveis. Na margem do rio, Dona Cecília ainda estava sentada, debilitada, olhando para a água serena como se não pudesse acreditar no que vira. O rio que todos os dias lhe dava o sustento agora trazia uma maldição. O céu começava a clarear, e a luz do sol penetrava entre os bambuzais na beira do rio. Mas para os moradores de Porto das Almas, aquele dia não era mais uma manhã comum. Era a manhã que mudaria tudo. Algumas horas após a descoberta do corpo na margem do Velho Chico, a polícia levou o cadáver para o Instituto Médico Legal, IML, de Montes Claros para a autópsia. Ao entardecer, a fita amarela ainda isolava a margem do rio, contendo os moradores curiosos. Um vento vindo do norte trazia o cheiro de lodo, tornando a atmosfera da cidade pesada e estranha. Atrás da fita policial, o delegado Bruno Monteiro observava a correnteza, cujas águas lentamente se tornavam acastanhadas com a aproximação da noite. Ele sabia que aquele dia era apenas o começo de algo longo e complexo. Doutor, o corpo já foi levado, a voz do inspetor Lucas Costa quebrou seu devaneio. A equipe do IML já começou o trabalho. Certo, respondeu Bruno. Certifique-se de que toda a documentação esteja completa. Não podemos perder um único detalhe. A noite caiu lentamente sobre Montes Claros. Na sala de autópsia, 2 médicos legistas trabalhavam sob a luz branca e fria de lâmpadas fluorescentes. O cheiro de produtos químicos se misturava ao odor metálico. Bruno observava tudo do outro lado de uma janela de vidro, sem piscar. Após quase 2 horas, um dos médicos saiu e entregou-lhe um relatório preliminar. Vítima do sexo masculino, cerca de 38 anos. Hora da morte estimada em 2 semanas. Havia 5 ferimentos de faca, 4 no peito e abdômen, e 1 no pescoço. Este último corte rompeu a artéria carótida, fazendo com que a vítima sangrasse até a morte rapidamente. A arma? Perguntou Bruno. Uma faca grande de cozinha, como uma peixeira. Os cortes são limpos e profundos. Bruno assentiu lentamente. Ele estava com raiva, mas também sabia como matar, murmurou para si mesmo. O médico acrescentou, não há sinais de luta. A vítima provavelmente foi atacada de surpresa. Também encontramos resíduos de álcool em seu estômago. Ele provavelmente esteve bebendo antes de morrer. Onde? Bruno murmurou novamente, seus olhos perdidos no vazio. E um pequeno detalhe, acrescentou o médico. Encontramos lascas de tinta branca sob as unhas da vítima. Talvez ele tenha tocado numa parede recém-pintada. Essas palavras fizeram Bruno parar de escrever. Tinta branca. Ele não sabia o que aquilo significava ainda, mas seu instinto lhe dizia que era importante. Na manhã seguinte, a sala da delegacia de homicídios estava impregnada com um aroma de café forte e o cheiro de papel de pilhas de processos. Em um quadro branco estava escrito em letras grandes, caso corpo do Velho Chico. Bruno estava em pé, diante de sua equipe. Nossa prioridade é descobrir a identidade da vítima. Sem isso não vamos a lugar nenhum. Uma pilha de boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas foi distribuída sobre a mesa. Havia 1 dúzia de nomes, mas um relatório chamou a atenção de Lucas. Doutor, olhe isso aqui, disse ele. Um relatório de Plauto, um vilarejo vizinho, sobre um homem chamado Arthur Pereira, 38 anos, caminhoneiro que faz a rota Minas-Bahia. Desaparecido há 2 semanas.
Sua esposa, Silvia Almeida, só registrou a queixa uma semana depois. Bruno olhou para o papel por um longo tempo. A data bate com a estimativa da morte. Sim, doutor. E a descrição é estranha. Ela disse que Arthur costumava ficar fora por longos períodos, então ela não suspeitou de nada a princípio, explicou Lucas. Ligue para Silvia Almeida. Peça para ela vir ao IML para o reconhecimento. Naquela tarde, na sala de identificação, uma mulher de véu entrou com passos hesitantes. Seus olhos estavam inchados, o rosto pálido. Assim que o lençol branco foi removido, ela gritou e desmaiou. Depois de se recuperar, ela chorou sem emitir som. É o meu marido. O Arthur, disse ela num fio de voz. Ele era caminhoneiro. Uma boa pessoa, só que gostava demais de farra. Bruno a observou com calma. A senhora quer dizer que ele tinha relações com outras mulheres? Silvia baixou a cabeça. Eu já vi mensagens dele com uma mulher que trabalha num bar perto do rio. O nome dela é Larissa. O bar se chama Estrela da Noite. O nome fez a sala parecer congelar por um instante. Bruno já tinha ouvido falar daquele lugar. Um pequeno bar na beira da estrada, movimentado todas as noites. Os donos eram um casal, Larissa e João. Obrigado, dona Silvia. Nós vamos investigar. Prometo que encontraremos a verdade. Silvia assentiu, as lágrimas escorrendo. Por favor, doutor. O Arthur errava muito, mas não merecia morrer assim. Quando Silvia saiu da sala, Bruno permaneceu sentado em silêncio. Sentia um peso estranho, uma mistura de empatia e raiva. Sabia que por trás de cada vítima, sempre havia uma família destruída. À noite, ele voltou para sua sala. A luz era fraca, apenas o brilho do laptop iluminava seu rosto. Na tela, as fotos dos ferimentos da vítima, a corda de sisal, as pedras de rio, o plástico verde. Tudo parecia frio e sem alma. Mas por trás de tudo aquilo, ele sabia que havia uma história de amor desfeito e fúria explosiva. Bruno olhou para um mapa na parede. Porto das Almas, o bar Estrela da Noite e o ponto onde o corpo foi encontrado. A distância era de apenas alguns quilômetros. Perto demais para ser coincidência. Ele escreveu uma única frase em seu pequeno caderno: encontrar Larissa. Bar Estrela da Noite. Ele olhou pela janela. Uma chuva fina começava a cair no pátio da delegacia. Intimamente, ele sabia que a manhã seguinte traria um novo capítulo. Um capítulo onde as sombras do velho Chico revelariam o rosto de quem realmente tinha as mãos sujas de sangue sob as luzes daquele bar. Na manhã seguinte, após receber o laudo da perícia, o delegado Bruno Monteiro decidiu ir pessoalmente a Porto das Almas. A névoa da manhã ainda pairava baixa sobre os campos, cobrindo parte da estrada de terra que levava à margem do velho Chico. Ao longe, ouvia-se o canto dos galos e o som de uma carroça passando, mas a atmosfera na cidade parecia mais silenciosa do que o normal. Todos ainda falavam sobre o corpo encontrado 2 dias antes. Um carro preto sem identificação oficial parou perto de uma pequena ponte. De dentro, Bruno e o inspetor Lucas desceram lentamente. O ar da manhã trazia um cheiro de querosene e lenha queimada. Eles caminharam por uma rua estreita até que uma placa de madeira velha com letras desbotadas apareceu diante deles: Bar Estrela da Noite. Cerveja gelada. Música ao vivo. O lugar parecia deserto durante o dia. As paredes de tábuas estavam gastas, o telhado de zinco, enferrujado. Cadeiras de plástico estavam viradas no pátio. De dentro, ouvia-se apenas o som de uma colher batendo num copo. Lucas olhou ao redor e sussurrou: parece um bar comum, doutor. Bem, respondeu Bruno em voz baixa, lugares que parecem comuns muitas vezes guardam segredos que não são. Eles entraram. Uma mulher saiu da cozinha trazendo uma bandeja com garrafas de cerveja e amendoim. Tinha cabelos longos, pele morena, um sorriso amigável, mas seus olhos guardavam uma certa cautela. Bom dia, senhores. Querem alguma coisa? Sua voz era suave. Bruno mostrou seu distintivo.
Sou o delegado Bruno, da Polícia Civil de Montes Claros. Este é o inspetor Lucas. Queremos falar com o dono do bar. A mulher ficou em silêncio por um momento, depois disse: Eu sou Larissa. O que aconteceu? Bruno a encarou por um instante. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Um rosto bonito, mas que parecia cansado. Estamos investigando o caso do corpo encontrado no Velho Chico. Ouvimos dizer que a vítima frequentava este lugar. Larissa forçou um sorriso. Ah, aquele caminhoneiro. Sim, às vezes ele passava por aqui. Faz tempo que não o vejo. Desde quando, exatamente? Perguntou Bruno, calmamente. Talvez umas 2 semanas, respondeu ela, rápido. Rápido demais. Naquele momento, passos pesados vieram da cozinha. Um homem grande, de camiseta surrada, apareceu, olhando-os com desconfiança. Este é meu marido, João, disse Larissa. Bruno acenou brevemente com a cabeça. Senhor João, só queremos fazer algumas perguntas. A vítima encontrada há 2 dias. O senhor conhecia? João balançou a cabeça negativamente. Não, doutor. Muitos caminhoneiros comem aqui. Não me lembro dele. Bruno caminhou lentamente pelo salão. Na parede havia posteres de cantores de sertanejo e um calendário antigo. Mas nos fundos, a cor da tinta branca parecia ligeiramente diferente do resto do ambiente. Ele parou e perguntou casualmente: O bar foi pintado recentemente? Larissa respondeu de imediato: Não, doutor. Já faz muito tempo. Bruno olhou fixamente para a parede e depois se virou para João. Quando foi a última vez que o senhor consertou essa parte dos fundos? João pareceu nervoso. Alguns dias atrás. Meu filho riscou a parede, então eu pintei por cima. Quantos anos tem seu filho? 4 anos, doutor. Bruno deu um sorriso fino. Que gracinha! Mas em seu íntimo, uma sensação estranha surgiu, como um pressentimento sombrio que ele ainda não conseguia explicar. Podemos ver a cozinha? Perguntou Bruno, calmamente. Larissa e João se entreolharam. Após alguns segundos, João assentiu. Fiquem à vontade, doutor. A cozinha era pequena e bagunçada. O cheiro de óleo de fritura velho se misturava com fumaça de cigarro. Num canto havia um balde, uma frigideira preta e um pequeno cômodo com uma parede que parecia nova. O chão no canto estava um pouco manchado, como se tivesse sido pintado às pressas. Bruno se agachou, tocando a parede. A superfície estava fria, ainda úmida. Lucas olhou para ele e sussurrou: Doutor, a tinta ainda está fresca. Bruno assentiu sem dizer nada. Sabia que aquele cômodo escondia algo que eles ainda não haviam visto. Ele se levantou novamente e olhou para João. Se me permite perguntar, a câmera de segurança do bar ainda funciona? João respondeu rapidamente: Está quebrada, doutor. Já faz tempo que não funciona. Desde quando? Mês passado, talvez. Certo. Enviaremos uma equipe técnica para verificar. Quem sabe ainda possa ser consertada. Larissa tentou sorrir, mas suas mãos tremiam. Não precisa se incomodar, doutor. Não liga mais. Bruno a encarou por um momento, depois fechou seu caderno. Obrigado pela cooperação. Se lembrarem de algo sobre o Arthur, nos avisem. Eles saíram do bar. O ar da tarde estava quente, mas Bruno sentiu um arrepio. Ele parou por um instante, observando a placa Estrela da Noite pendurada de forma torta. Lucas o olhou, preocupado. Doutor, eles com certeza estão escondendo alguma coisa. Sim, respondeu Bruno em voz baixa. E eu acho que o segredo está por trás daquela parede. No carro, Bruno abriu novamente seu pequeno caderno. Nomes e setas agora formavam um círculo claro: Arthur, Larissa, bar, parede branca, Velho Chico. Todas as linhas se encontravam em um único ponto. Ele olhou pela janela, observando o céu que começava a escurecer. Amanhã de manhã, peça um mandado de busca e apreensão ao Ministério Público, disse ele. E chame a equipe de crimes cibernéticos para verificar o circuito de câmeras. Entendido, doutor, respondeu Lucas, decidido. O crepúsculo começava a cair lentamente sobre Porto das Almas. Do rio, ouvia-se o som dos grilos.
Dentro do bar, agora vazio, Larissa estava sentada numa cadeira de madeira, olhando fixamente para a parede branca que ela mesma havia pintado. João estava perto da janela, observando o rio que começava a escurecer. E se eles descobrirem alguma coisa? A voz de Larissa era baixa, quase um sussurro. João não respondeu. Apenas continuou olhando para a parede que ainda brilhava sob a luz do neon. Finalmente, ele disse em voz baixa: eles não vão encontrar nada. No entanto, lá fora, o velho Chico continuava a fluir, sereno, como se guardasse um segredo que um dia, inevitavelmente, viria à tona. Naquela noite, depois de assinar os relatórios e fechar o processo do caso do velho Chico, o delegado Bruno Monteiro ainda não conseguiu descansar. A luz em sua pequena sala na delegacia de Montes Claros continuava acesa, iluminando os rostos cansados dos investigadores que trabalhavam sem parar. No quadro branco, os nomes de Larissa e João agora estavam circulados em vermelho, conectados por uma linha que levava à inscrição Bar Estrela da Noite. O inspetor Lucas entrou, trazendo uma pasta azul. Doutor, o mandado de busca e apreensão do Ministério Público chegou. Podemos agir amanhã de manhã. Bruno assentiu lentamente, seus olhos fixos no quadro. Ótimo. Prepare também a equipe de crimes cibernéticos. Suspeito que a câmera do bar não esteja completamente quebrada. Já está providenciado, doutor. Eles chegarão às 6 da manhã. Certo. Partiremos antes do nascer do sol. Do lado de fora da janela, o céu de Montes Claros estava escuro, ouvindo-se apenas o som dos grilos e o sussurro do vento entre as árvores. Ao longe, o velho Chico fluía lentamente, como se esperasse pela verdade que seria revelada no dia seguinte. Na manhã seguinte, 3 carros de polícia sem identificação oficial seguiram para Porto das Almas. A estrada de terra ainda estava molhada da chuva da noite anterior, e uma névoa fina cobria os campos. O bar Estrela da Noite parecia deserto quando eles chegaram. Bruno desceu do carro, mostrando o mandado de busca para Larissa, que estava parada, rígida na porta. Doutor, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Só queremos verificar algumas coisas. Por favor, coopere, respondeu Bruno, calmamente. A equipe de investigadores se espalhou rapidamente. 2 membros da perícia cibernética abriram o painel elétrico no canto da sala, examinando os cabos empoeirados da câmera. Um deles, um jovem de óculos chamado Rafael, agachou-se sob uma prateleira e puxou um cabo desconectado. Doutor, o equipamento está intacto. Foi apenas desligado, não está quebrado, disse ele. Tente reconectar, ordenou Bruno. Alguns minutos depois, a tela de um laptop exibiu uma imagem trêmula em preto e branco. Rafael avançou a gravação para a data de 2 semanas atrás, a noite em que se suspeitava que a vítima havia morrido. Todos os olhos se voltaram para a tela. Viam-se Larissa fechando o bar, as luzes parcialmente apagadas, apenas um brilho vindo da cozinha. Às 22h15, um homem entrou pela porta dos fundos. Sua sombra era clara, seu rosto foi capturado. Arthur Pereira. Ele carregava uma pequena bolsa e sentou-se numa cadeira perto da cozinha. Logo depois, Larissa apareceu vestindo roupas casuais, fechou a porta e começou a conversar com um homem. A sala ficou em silêncio. Lucas sussurrou: é a vítima, doutor. Continue, disse Bruno, seus olhos fixos na tela. O vídeo continuou. Os dois conversaram por um tempo, depois entraram no pequeno cômodo nos fundos da cozinha. A câmera não capturava o interior, apenas focava na porta fechada. Alguns minutos depois, outra sombra apareceu no canto da tela. Um homem alto e corpulento. João. Ele ficou parado, o corpo rígido. De repente a tela ficou preta. Por que parou? Perguntou Bruno rapidamente. Rafael verificou os cabos. A câmera foi desligada manualmente, doutor. A gravação para as 22h38. Bruno respirou fundo. Então, alguém a desligou de propósito. Ele olhou para a tela vazia por um longo tempo, como se tentasse perfurar a escuridão e ver o que aconteceu por trás daquela porta. Em seu peito sentiu uma dor difícil de explicar, pois sabia que cada mentira escondida sempre destrói mais de uma vida.
Rafael, salve todos os arquivos. Criptografe o laptop. Nenhum frame pode vazar, disse ele firmemente. Entendido, doutor. Enquanto isso, outra equipe examinava o cômodo dos fundos. Um dos policiais chamou: Dr. Bruno, vem aqui um instante. Atrás de um armário velho encostado na parede, eles encontraram uma caixa de balas vazia. Dentro dela, um pequeno cartão micro SD estava cuidadosamente escondido. Bruno o pegou com uma pinça, observando o pequeno objeto por um longo tempo. Esta pode ser a chave, disse ele em voz baixa. Naquela tarde, no laboratório digital, Bruno sentou-se com Rafael e Lucas. O micro SD foi inserido no leitor de dados. A tela do computador começou a exibir linhas de números e letras verdes. O zumbido suave do ventilador da máquina criava uma atmosfera tensa. Doutor, o arquivo está criptografado, disse Rafael. Dá para abrir? Sim, mas vai levar um tempo, respondeu ele. Eles esperaram em silêncio. Cada minuto parecia uma eternidade. A luz da tela refletia nos rostos dos 3 homens que olhavam sem piscar. Após quase uma hora, uma pasta apareceu no canto da tela. 15_junho_vid_01.mp4. Abra, ordenou Bruno. Uma imagem de vídeo apareceu trêmula, como se gravada à mão. Na gravação viam-se Larissa e Arthur. Suas vozes eram abafadas, acompanhadas por risadas. A câmera se moveu rapidamente, e de repente ficou escura. Depois disso, ouviu-se uma voz masculina grave e trêmula. Você tem coragem de fazer isso na minha própria casa? O som de metal caindo, seguido por um grito curto. E então, silêncio total. O laboratório ficou subitamente silencioso. Lucas sentou-se rígido, a respiração presa. Doutor. Essa é a voz do João. Bruno baixou a cabeça, fechando os olhos por um momento. Desligue, disse ele, com a voz embargada. Alguns segundos se passaram em silêncio. Rafael finalmente disse em voz baixa: se este vídeo for autêntico, significa que o assassinato ocorreu no bar, não do lado de fora. Sim, respondeu Bruno. A vítima foi morta no cômodo dos fundos, e o corpo foi jogado no rio. Ele olhou para a tela que mostrava a sombra de uma parede branca no vídeo, onde a luz de neon refletia fracamente. Era a mesma parede que ele havia tocado no dia anterior. A parede recém-pintada, como se para apagar o pecado que nela se impregnara. Rafael, extraia todos os frames. Uma cópia para a perícia digital, uma para o Ministério Público e uma eu guardo comigo. Entendido, doutor. Depois que tudo terminou, Bruno permaneceu sentado em sua cadeira. Lá fora a noite já havia caído. Ele abriu seu caderno e escreveu lentamente. A primeira prova falou. A verdade começa a emergir de trás da tela. Ao longe, o som das águas do velho Chico soava baixo, como se trouxesse uma mensagem. O rio tinha visto tudo e cedo ou tarde, arrastaria todos os segredos para a superfície. Naquela manhã em Porto das Almas, o ar úmido trazia o cheiro de terra molhada e o murmúrio da água do velho Chico. O bar Estrela da Noite parecia abandonado, as cadeiras ainda arrumadas como se esperassem por clientes que nunca mais viriam. As cortinas das janelas estavam fechadas, escondendo a ferida que ainda não havia cicatrizado por trás de suas paredes brancas. Exatamente às 8 horas, 2 viaturas da polícia pararam em frente ao bar. A equipe de perícia desceu, trazendo equipamentos completos, câmeras, produtos químicos e ferramentas para a coleta de amostras. O delegado Bruno liderava a operação com um rosto sério, seguido pelo inspetor Lucas e 2 técnicos do laboratório. Eles entraram no cômodo dos fundos, o local da última gravação de vídeo. Comecem pela parede direita, ordenou Bruno com um tom calmo. Foco na parte recém-pintada. Um dos peritos borrifou luminol na parede. As luzes da sala foram apagadas. Na escuridão, uma cor azulada começou a aparecer lentamente, formando um padrão irregular, como se a parede estivesse falando, gritando em silêncio. Lucas prendeu a respiração. Doutor. É sangue. Bruno olhou para as manchas que brilhavam. Coletem as amostras. Uma por uma. Não deixem nada para trás.
A equipe forense trabalhou meticulosamente. Cada gota foi examinada, registrada e colocada em um pequeno tubo rotulado. O silêncio era quebrado apenas pelo clique da câmera e pelo som das ferramentas de raspagem. Bruno estava no meio da sala, seu olhar atravessando a parede. Ele imaginou aquela noite, alguém perdendo o controle, outra pessoa perdendo a vida, e o amor se transformando em ódio. Após 3 horas, todas as amostras foram coletadas. Enviem para o laboratório central. Preciso dos resultados ainda hoje, disse Bruno, categoricamente. Seu tom de voz carregava um peso enorme. Naquela tarde, na sede da Polícia Civil, Rafael chegou com a análise dos metadados do micro-SD. Doutor, o vídeo é autêntico. Não há sinais de adulteração. A hora da gravação? Perguntou Bruno. Começa às 22h10 e termina às 23h09, na noite de 15 de junho. Bruno assentiu lentamente. A mesma data da morte da vítima. Pouco depois, o telefone do laboratório central tocou. A voz do outro lado era firme, mas baixa. Delegado, o resultado do DNA saiu. A amostra de sangue da parede do bar é 100% compatível com o DNA da vítima, Arthur Pereira. Bruno fechou os olhos por um momento, soltando um suspiro pesado. Todas as peças finalmente se encaixaram. O vídeo, o sangue, a hora e o local. Não havia mais espaço para dúvidas. Obrigado. Vamos tomar as providências. Naquela noite, uma breve reunião foi realizada na sala de investigação. Na longa mesa, os arquivos estavam organizados. Os membros da equipe sentaram-se tensos, esperando a decisão. Bruno falou com calma, mas com precisão. Temos provas contundentes. A vítima foi assassinada no bar. O principal suspeito é João, mas Larissa também está envolvida. Amanhã de manhã, vamos intimá-los para depor. Naquela noite, Bruno não foi direto para casa. Sentou-se sozinho na varanda da delegacia, olhando para o céu escuro. O vento trazia o cheiro do rio. Em seu coração ele disse em voz baixa, a verdade é como a água. Pode acalmar, mas também pode arrastar tudo. Na manhã seguinte, Larissa e João chegaram à delegacia. Ambos pareciam nervosos. Larissa segurava sua bolsa com força, enquanto João caminhava atrás dela com passos pesados. Na sala de interrogatório, Bruno os recebeu com calma. Obrigado por virem. Só queremos esclarecer algumas coisas, disse ele. Larissa forçou um sorriso. Nós já respondemos tudo, doutor. Ainda falta algo? Bruno abriu uma pasta, colocando algumas fotos sobre a mesa. Estes são os resultados da perícia na parede do bar de vocês. Havia sangue por trás da tinta nova. O rosto de Larissa empalideceu, suas mãos começaram a tremer. E este é o resultado do DNA, continuou Bruno. O sangue pertence a Arthur Pereira. A sala ficou em silêncio absoluto. O tic-tac do relógio era o único som audível. João baixou a cabeça, enquanto Larissa olhava para a mesa sem palavras. Dona Larissa, disse Bruno, suavemente, mas com firmeza. Sabemos que Arthur esteve no bar naquela noite. Também sabemos que a câmera foi desligada às 22h38. O que realmente aconteceu depois disso? Eu não sei, doutor. Eu já tinha ido para casa, respondeu ela, nervosamente. Bruno a encarou. É mesmo? Ele pegou um pequeno pendrive, conectando-o a um laptop. O vídeo do micro SD começou a tocar. A voz abafada de Larissa, depois a de Arthur. Em seguida, a voz grave de João, o som de metal e um grito. E depois, apenas silêncio. Larissa cobriu a boca, seus olhos arregalados. João olhou para Bruno com um olhar vazio. Onde vocês conseguiram esse vídeo? Sua voz tremia. No bar de vocês, respondeu Bruno, calmamente. Vocês vão contar a verdade ou eu levo isso direto ao tribunal? Larissa não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu não queria nada disso, doutor. Eu só estava com medo. Naquela noite, Arthur apareceu sem que eu soubesse. João chegou em casa mais cedo. Ele nos viu.
e ficou furioso. Bruno se virou para João. Você matou Arthur? João ficou em silêncio por um longo tempo antes de assentir lentamente. Eu perdi o controle. Não suportei vê-lo na minha casa. Mas eu não queria matá-lo. A sala ficou em silêncio novamente. Bruno fechou o laptop, levantando-se lentamente. Vocês sabem o que temos que fazer. Alguns minutos depois, 2 policiais entraram com algemas. Larissa ainda chorava, enquanto João se rendeu de cabeça baixa sem dizer uma palavra. Quando foram levados para fora, a luz do sol da manhã entrava pela janela, refletindo no chão molhado da chuva. Bruno ficou em pé em frente à janela, observando-os partir. Em seu coração, ele sabia que não havia vitória num caso como aquele. O que restava era apenas a dor, por trás de uma parede que não conseguia mais esconder o sangue. E quando fechou os olhos, uma frase lhe veio à mente: a justiça pode ser feita, mas as feridas no coração humano nunca podem ser repintadas. Naquela noite, na sala de interrogatório, a atmosfera era pesada. A luz branca de neon refletia sombras pálidas nas paredes cinzentas. O ar frio do ventilador girava lentamente, misturando o cheiro de café velho com o de papel úmido. No centro da sala, João estava sentado de cabeça baixa, as mãos algemadas sobre a mesa. Seu rosto parecia mais velho do que sua idade real, como alguém que já perdeu toda a luz da vida. O delegado Bruno entrou com passos calmos. Colocou uma pasta sobre a mesa e ficou parado por alguns segundos, em silêncio, observando o homem à sua frente com um olhar profundo. João, disse ele finalmente à voz baixa, mas clara. Eu não vim para julgar. Só quero saber o que realmente aconteceu naquela noite. João engoliu em seco, os olhos vazios. Eu já contei tudo, doutor. Não, disse Bruno, suavemente. Ainda há partes que você está escondendo. Sabemos que Arthur foi ao bar naquela noite. Sabemos que você ouviu. Mas como ele acabou no rio? Um longo silêncio preencheu a sala. Bruno não tinha pressa. Ele sabia que a verdade nem sempre emerge sob pressão, mas sim através do silêncio. Às vezes, a culpa é mais forte do que 1000 perguntas. Finalmente, João respirou fundo. Eu cheguei em casa mais cedo naquela noite. O bar estava fechado, mas a luz dos fundos estava acesa. Eu desconfiei. Entrei pela cozinha devagar. Ele parou por um momento, a voz rouca. Eu ouvi as vozes deles. Risadas, sussurros. Minha cabeça esquentou. Eu empurrei a porta. Bruno levantou a mão, interrompendo gentilmente. Não precisa entrar em detalhes, João. Só quero saber o que você fez depois. João baixou a cabeça, os ombros tremendo. Ele caiu. Havia sangue. Eu entrei em pânico. Larissa gritou, mas depois disse que tínhamos que esconder. Ela implorou pelo nosso filho. Eu não sabia o que fazer, doutor. Eu só queria que tudo aquilo desaparecesse. Bruno o observou por um longo tempo, a caneta em sua mão parou de escrever. Intimamente ele sabia que toda confissão vinha com um fardo invisível, e todo pecado começava com um pequeno medo que se tornava um monstro. E então, o que você fez? Perguntou Bruno suavemente. De madrugada, respondeu João, a voz quase inaudível. Nós enrolamos o corpo na lona. Larissa preparou a corda e o plástico. Eu levei num barco pequeno para o rio. Eram 3 da manhã. A água estava fria, tudo escuro. Eu o empurrei para o meio e o afundei com as pedras. Ele olhou para o chão vazio. Eu ainda me lembro do rosto dele, doutor. O rosto de um homem que um dia comeu comigo no meu bar. A sala ficou em silêncio novamente. O tic-tac do relógio na parede era nítido. Bruno respirou fundo, largou a caneta e disse em voz baixa, você percebe que sua decisão naquela noite acabou com tudo? João assentiu lentamente. Eu sei. Eu não perdi apenas minha liberdade, mas também perdi a mim mesmo. Momentos depois, Larissa foi levada para outra sala de interrogatório. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Ela segurava um lenço surrado, que parecia a única coisa que ainda conseguia segurar de seu passado.
Bruno sentou-se à sua frente, olhando-a sem raiva. Dona Larissa, seu marido já falou. Agora é a sua vez. Quero ouvir a sua versão. Larissa balançou a cabeça fraca, as lágrimas escorrendo. Eu não queria que nada disso acontecesse, doutor. Eu só estava com medo. Depois que aconteceu, eu não sabia o que fazer. Pensei que se eu escondesse, tudo iria desaparecer. Quem mandou pintar a parede? Perguntou Bruno gentilmente. Eu, respondeu ela em voz baixa. Comprei a tinta de manhã cedo e pintei. Tive medo que alguém descobrisse. E o micro SD? Bruno a encarou. Era de uma câmera antiga na cozinha, respondeu Larissa, num fio de voz. Tive medo de que houvesse uma gravação. Escondi na caixa de balas, mas não sabia que vocês iriam encontrar. Bruno ficou em silêncio por um momento. Ele não via uma criminosa à sua frente, apenas um ser humano destruído pelo medo e pelo arrependimento. Dona Larissa, disse ele lentamente. Às vezes, o pecado mais grave não é matar, mas tentar encobrir a verdade. O choro de Larissa se intensificou. Ela baixou a cabeça, a voz entrecortada. Eu só queria que meu filho não soubesse o que aconteceu. Eu queria que ele acreditasse que o pai dele era um bom homem. Bruno a observou por um longo tempo. Em sua mente imaginou o rosto da criança, um dia perguntando: Mãe, onde está o papai? E não haveria resposta que pudesse salvar seu coração. Enquanto isso, na sala ao lado, João sentou-se em silêncio, olhando para o teto. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios. Um oficial entrou para informar que o mandado de prisão havia sido assinado. Bruno saiu da sala de Larissa, parando no corredor estreito e silencioso. O ar noturno entrava pela janela, trazendo o cheiro úmido do rio. Ele ficou ali por um longo tempo, de olhos fechados. Em sua mente ele via novamente o velho Chico, fluindo sereno, engolindo os segredos de dois seres humanos que não podiam mais fugir da realidade. Quando os dois foram levados para a viatura, Larissa se virou para Bruno. Doutor, posso deixar um recado para o meu filho? Sua voz era um sussurro. Bruno assentiu. Escreva aqui. Eu garanto que ele receberá. A mulher escreveu lentamente num pequeno pedaço de papel, a mão tremendo. Quando terminou, dobrou-o e entregou a Bruno. Diga a ele que a mamãe pede desculpas por não ter cuidado do papai. Bruno pegou a carta sem dizer nada. Ele apenas ficou no pátio enquanto a viatura partia. Suas luzes vermelhas se afastaram na névoa fina da manhã, deixando um longo silêncio para trás. Ao longe, o velho Chico fluía lentamente, carregando as sombras da luz da lua que se quebravam na superfície da água. Bruno olhou para o rio por um longo tempo. Ele sabia que nenhum rio pode realmente esconder um pecado. Cedo ou tarde, a água devolve tudo à superfície. E naquela noite, sob o céu solitário, ele percebeu uma coisa: todo segredo humano no final volta para a verdade. Naquela manhã, o céu sobre Montes Claros estava cinza pálido. Uma chuva fina caía desde a madrugada, molhando o pátio do fórum, que já estava lotado de jornalistas e moradores. Eles se abrigavam sob guarda-chuvas, sussurrando sobre o caso que por meses se tornará o assunto de toda a região. Por trás das paredes de concreto, duas pessoas que um dia foram consideradas um casal feliz agora ouviriam seu destino ser lido pela lei. A sala principal do tribunal estava lotada. O som da chuva no telhado de zinco se misturava ao som dos passos dos oficiais. Na primeira fila, o promotor de justiça preparava uma pilha de documentos, enquanto dois advogados de defesa sentavam-se em silêncio do outro lado, de cabeça baixa. Quando a porta se abriu, os dois réus foram trazidos. João caminhava na frente, com seu uniforme de presidiário laranja e amassado. Larissa o seguia, os passos hesitantes, os olhos fixos no chão, como se o mundo tivesse parado para ela. O delegado Bruno estava sentado no banco das testemunhas. Ele permanecia em silêncio, sem expressão, mas seus olhos refletiam um profundo cansaço. Ele havia encerrado o inquérito uma semana antes, mas seu coração ainda não estava em paz. Sabia que aquele dia não era sobre ganhar ou perder, mas sobre como os seres humanos enfrentam as consequências de suas escolhas.
A sessão começou. O juiz-presidente, um homem de meia-idade chamado Sutarto, bateu o martelo de madeira 3 vezes. A sessão do tribunal do júri para o julgamento dos réus João Santos e Larissa Devi está aberta. Sua voz era grave e calma, mas cada batida do martelo parecia ecoar no peito de todos os presentes. O promotor se levantou e começou a ler a acusação. Que o réu João Santos, na noite de 15 de junho de 2023, tirou intencionalmente a vida de um homem chamado Arthur Pereira. E que a réu Larissa Devi conscientemente ajudou a encobrir o crime, incluindo a destruição de provas e a ocultação de fatos às autoridades policiais. As palavras soavam formais, mas para os ouvintes, cada sílaba era como um pequeno martelo batendo na consciência. Algumas pessoas nos bancos de trás baixaram a cabeça, outras enxugaram lágrimas rapidamente. Após a acusação, o juiz deu a palavra aos réus. João olhou para frente, os olhos vermelhos, a voz baixa. Meritíssimo, eu não quero me defender. Eu sei que errei. Fiquei com raiva, com ciúmes e fui um tolo. Deixei a emoção destruir minha vida. O juiz o encarou. Você se arrepende? Todos os dias, meritíssimo, respondeu João, num fio de voz. Toda noite, quando fecho os olhos, ainda ouço o som daquele rio, como se chamasse o nome do homem que eu matei. Eu me arrependo, mas não posso voltar atrás. Bruno, sentado ao fundo, baixou a cabeça. Em seu coração, ele sentia o peso que aquele homem carregava. Sabia que não havia prisão mais cruel do que a própria culpa. A sala do tribunal ficou em silêncio. Larissa chorava baixinho em sua cadeira. O juiz então pediu que ela se aproximasse. Senhora Larissa Devi, a senhora gostaria de dizer algo? A mulher assentiu fraca, as mãos tremendo ao segurar o microfone. Eu sei que errei, meritíssimo. Eu não impedi meu marido. Pelo contrário, encobri tudo. Pensei que estava protegendo minha família, mas na verdade eu a destruí. Meu filho agora mora com meus pais. Toda noite ele pergunta quando vamos voltar. Sua voz falhou. Eu não sei o que responder. Soluços foram ouvidos dos bancos do público. Uma jovem mãe cobriu a boca com a mão, enquanto o juiz olhava para Larissa com um olhar mais suave. A verdade às vezes tarda, mas precisa ser dita, disse ele calmamente. O promotor se levantou novamente, pedindo a condenação de João Santos à prisão perpétua e de Larissa Devi a 8 anos de prisão por sua participação no encobrimento do crime. Todos os olhos se voltaram para o juiz. O tempo pareceu parar enquanto ele lia suas anotações. Após alguns minutos, ele ergueu a cabeça. O tribunal, após considerar as provas, a confissão e as circunstâncias familiares, decide: o réu João Santos é condenado à prisão perpétua. A réu Larissa Devi é condenada a 5 anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime em 2 anos, considerando seu papel menor e sua responsabilidade para com um filho pequeno. Um longo suspiro foi ouvido da plateia. Larissa cobriu o rosto, as lágrimas escorrendo sem som. João baixou a cabeça, resignado, os olhos vazios. Mas naquele silêncio, havia um sentimento de alívio, pois tudo havia acabado. A verdade finalmente fora dita. O juiz bateu o martelo uma última vez. Sessão encerrada. O som da madeira ecoou por um longo tempo, como um eco de um passado que finalmente encontrava paz. Quando os 2 réus foram levados para fora, Bruno se levantou. Ele os observou pelo longo corredor em direção à viatura. Não havia ódio em seus olhos, apenas silêncio. Sabia que nem todo crime nasce da maldade, alguns vêm de um amor que se transformou em ferida. Lá fora a chuva havia parado. O ar úmido ainda pairava, trazendo o cheiro de terra e folhas. Bruno desceu as escadas do prédio, parou por um momento e olhou em direção ao rio. Ao longe, o velho Chico brilhava sob a luz do sol que atravessava as nuvens. O rio parecia calmo, vasto, como se nunca tivesse conhecido o segredo sombrio que um dia escondeu em seu leito. Bruno tirou do bolso um pequeno pedaço de papel. A carta de Larissa para seu filho. A caligrafia já estava um pouco desbotada, mas ainda legível. Filho, não odeie seu pai e sua mãe. Nós somos apenas humanos que escolheram o caminho errado.
Seja uma pessoa honesta e corajosa para enfrentar a verdade. Ele dobrou a carta lentamente e olhou novamente para o rio. Em seu coração, ele sussurrou: talvez esta seja a verdadeira justiça. Não apenas punir, mas nos lembrar de não perder o coração. O vento da manhã soprou suavemente, balançando as folhas na margem. O velho Chico continuava a fluir, lento, límpido como um grande espelho que refletia os erros e o perdão dos homens. E no murmúrio da água, era como se ainda se ouvisse a voz de uma mãe pedindo perdão, a voz de um pai arrependido e os passos de um policial que continuava a caminhar, em busca da próxima verdade. 3 meses se passaram desde o julgamento no Fórum de Montes Claros. A estação seca começava, as folhas das árvores caíam ao longo das estradas rurais, e o velho Chico agora fluía límpido, brilhando sob o sol da tarde. Numa pequena casa no distrito de Sumaré, um menino de 5 anos brincava no quintal com seu gato. Seu nome era Bento, o filho de João e Larissa. Sua avó, Dona Ruth, sentava-se na varanda, observando o neto com um olhar cheio de amor, mas tingido de tristeza. Sempre que via o sorriso de Bento, lembrava-se dos pais que agora estavam separados por muros de prisão. Ela ainda achava difícil acreditar que uma tragédia tão grande havia acontecido em sua família. Naquela tarde, alguém chegou à casa trazendo um envelope pardo. O homem usava um uniforme de polícia e carregava uma pequena pasta. Era o delegado Bruno. Após cumprimentá-la, ele se sentou numa cadeira de bambu, olhando com ternura para o menino que brincava sob a mangueira. É o Bento, não é? Perguntou ele, em voz baixa. Dona Ruth assentiu, a voz trêmula. Sim, doutor. O menino ainda não entende direito o que aconteceu. Eu só digo que os pais dele estão trabalhando longe. Havia uma sombra de amargura nos olhos de Bruno. Ele observou Bento, que ria ao ver o gato correr. Ver aquela criança sorrindo, sem saber nada sobre a ferida deixada por seus pais, pesava em seu coração. Como se cada risada fosse um lembrete do preço de um erro. Bruno ficou em silêncio por alguns instantes, depois tirou uma carta do bolso. A mãe dele me pediu para entregar isso, disse ele lentamente, entregando o envelope. A mão de Dona Ruth tremeu ao recebê-lo. Ela abriu o envelope com cuidado. Dentro, uma folha fina de papel estava dobrada. A caligrafia de Larissa era delicada, mas trêmula, como se cada letra tivesse nascido de uma lágrima. Para meu filho, Bento. Filho, perdoe seu pai e sua mãe. Nós te amamos mais do que tudo neste mundo. Erramos ao deixar a raiva e a tolice tomarem o lugar do amor. Mas queremos que você cresça para ser um bom menino, que sabe que a honestidade é uma força, não uma fraqueza. Se um dia você ouvir a história sobre nós, não nos odeie, filho. Porque por trás de nossos erros, sempre houve um amor que não tivemos tempo de te ensinar. Dona Ruth fechou a carta, os olhos marejados. Ela não imaginava que as palavras de sua nora pudessem ser tão bonitas e cheias de arrependimento. Doutor, posso guardar isso até que o Bento tenha idade suficiente para entender? Perguntou ela. Bruno assentiu. É o que a mãe dele esperava. De repente, Bento correu em sua direção, trazendo uma pequena flor na mão. Vó, pra mamãe, disse ele, inocentemente. Dona Ruth sorriu e abraçou o neto com força, segurando as lágrimas que quase transbordaram. Bruno só pôde observar a cena com o peito apertado. Ele já havia testemunhado muitas lágrimas em seu trabalho, mas desta vez era diferente. Porque à sua frente não estavam mais o criminoso ou a vítima, mas o que restou de um amor interrompido pelo destino. Alguns dias depois, Bruno voltou ao seu gabinete. Sentou-se à sua mesa, cheia de processos. Em cima da pilha de papéis havia uma pequena foto da família de João, encontrada na antiga casa deles. João, Larissa e o pequeno Bento, sorrindo em frente ao bar azul. Bruno olhou para a foto por um longo tempo. Como é fácil a felicidade se transformar em tragédia, por causa de uma única decisão errada, uma emoção descontrolada. À noite, ele voltava para casa pela estrada que margeava o velho Chico. O vento trazia o cheiro de terra molhada e flores silvestres. Ao longe, a água do rio brilhava, refletindo a luz da lua.
ele parou na velha ponte, onde o corpo de Arthur fora encontrado. Agora, o lugar estava deserto, apenas o som dos grilos e o murmúrio da água o acompanhavam. Bruno fechou os olhos. Em sua mente ouviu novamente a voz de Larissa na sala de interrogatório, cheia de arrependimento e medo. Lembrou-se também do rosto de João, resignado, aceitando sua sentença. Entre os dois, nenhum era verdadeiramente mau. Apenas dois seres humanos derrotados por seus próprios sentimentos. Ele tirou um caderno do bolso e escreveu algumas linhas: nem todo crime nasce da maldade. Alguns nascem de um amor que perdeu o rumo. E o trabalho de um policial não é apenas encontrar o culpado, mas também garantir que a verdade não morra no coração dos homens. Bruno olhou para o que escreveu por um longo tempo, depois fechou o caderno com um sentimento pesado, mas sereno. Ele sabia que sua vida continuaria cheia de novos casos, mas havia uma coisa que ele nunca esqueceria: o rio, a carta e um menino chamado Bento, que se tornou um símbolo de uma segunda chance na vida. No domingo seguinte, Dona Ruth levou Bento para passear na beira do rio. O menino olhava para a água que fluía lentamente e perguntou: Vó, para onde vai esse rio? Dona Ruth sorriu. Este rio vai longe, meu filho. Leva todos os segredos e as preces das pessoas. Inclusive as preces do seu pai e da sua mãe. Bento olhou para a água por um longo tempo, depois disse em voz baixa: então eu também quero mandar uma prece, para a água levar pro papai e pra mamãe. Ele pegou um pouco de água com as mãos pequenas e a soltou de volta na correnteza. A água espirrou suavemente e sob a luz do sol da tarde, as gotículas brilharam como fragmentos de esperança flutuando no céu. Dona Ruth fechou os olhos, deixando o vento tocar seu rosto. Em seu coração, ela rezou para que seu neto crescesse sem a sombra do passado. Ao longe, os pássaros voltavam para seus ninhos, e o velho Chico continuava a fluir, sereno, paciente, levando toda a dor e o perdão em direção ao vasto oceano. À noite, Bruno escreveu o relatório final sobre o caso. Na última parte, acrescentou uma nota: caso encerrado. Mas a lição deste rio sempre fluirá no coração dos homens que o viram. Ele olhou pela janela. O céu noturno se estendia, vasto, com estrelas que piscavam como olhos do passado. E em dois lugares diferentes, Larissa e João olhavam para o mesmo céu, de trás das grades. Ali, sob a luz calma da lua, ambos fecharam os olhos e rezaram em silêncio. Não pela liberdade, mas pelo perdão. E pela chance de um dia poderem abraçar seu filho novamente, como pais que aprenderam com seus erros. O velho Chico continuava a fluir, levando a história de amor, erro e perdão. Porque no fim de toda tragédia humana, há sempre uma pequena luz que se recusa a apagar. Uma luz chamada esperança. Naquela manhã, o céu sobre o sertão estava claro pela primeira vez, depois de dias encobertos por uma névoa seca. No pátio da delegacia, o delegado Bruno preparava seus documentos para uma viagem a um pequeno vilarejo na Serra do Espinhaço. Havia um relatório sobre um garimpeiro que desaparecera misteriosamente, e Bruno fora designado para liderar uma pequena equipe de investigação. Antes de partir, ele parou por um momento em sua sala. Sobre a mesa de madeira simples ainda estava a antiga foto da família de João, Larissa e Bento que ele guardara. A foto já estava um pouco desbotada, mas Bruno a deixava ali de propósito como um lembrete. Ele sorriu levemente, depois guardou seu pequeno caderno de anotações no bolso do peito. Na última página, ainda estava escrita a frase que ele anotara na beira do velho Chico: nem todo crime nasce da maldade. Alguns nascem de um amor que perdeu o rumo. A viagem até o vilarejo levou quase 2 horas. O carro percorreu uma estrada sinuosa, passando por campos e vales verdes. Ao longe, as montanhas se erguiam majestosas, seus picos envoltos em nuvens brancas. A atmosfera silenciosa fez Bruno se lembrar do fluxo do rio em Porto das Almas. A água cristalina da serra o lembrava do velho Chico, o lugar onde ele aprenderá que a verdade, às vezes, vem junto com as lágrimas. Ao chegar ao vilarejo, Bruno foi recebido pelo chefe da guarda local, um homem idoso e amigável, mas com um ar preocupado. O caso é estranho, delegado, disse ele. O homem não tinha inimigos,
Mas há 2 dias encontramos sua bateia e seu chapéu na beira do riacho, não muito longe de sua área de trabalho. Outro rio. Bruno olhou para o pequeno mapa em suas mãos. Por alguma razão, sempre que havia um rio, havia uma história esperando para ser revelada. Ele caminhou lentamente até a margem do riacho mencionado. A água era límpida, correndo entre grandes pedras, refletindo a luz do sol como fragmentos de vidro. Bruno se agachou, pegou um pouco de água com a palma da mão e observou o reflexo de seu rosto na superfície. O vento da montanha soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra molhada. Em seu coração surgiu uma estranha sensação de calma. Ele sabia que o que quer que encontrasse ali não seria tão sombrio quanto a história de Porto das Almas. Mas todo o rio, pensou ele, sempre guarda os vestígios dos homens, sejam eles bons ou maus. A equipe forense começou a trabalhar na área onde os pertences foram encontrados. Enquanto isso, Bruno conversava com alguns moradores. Eles contaram que o garimpeiro desaparecido, seu Nonato, era conhecido por ser honesto e prestativo. 2 dias antes de desaparecer, ele havia comentado que pediria um empréstimo a alguém na cidade para comprar equipamentos novos. Depois disso, nunca mais voltou. Bruno ouvia com atenção. Cada palavra, cada pausa na conversa, ele guardava em sua mente. Para ele, um caso não era apenas sobre provas e culpados, mas também sobre motivos e o coração humano por trás deles. Ele começou a anotar pequenos detalhes: a direção da correnteza, a distância do local de trabalho até a casa, a última vez que as testemunhas viram a vítima. Ao entardecer, o sol começou a se pôr atrás das colinas. Uma luz alaranjada cobria o vilarejo. Bruno estava em uma ponte de madeira, olhando para a água que brilhava em tons dourados. Um dos membros de sua equipe se aproximou. Delegado, continuaremos amanhã de manhã. Bruno assentiu. Sim. Deixem o rio falar esta noite. Às vezes a verdade aparece quando paramos de procurar com pressa. Naquela noite, ele se hospedou na casa do chefe da guarda. Na varanda, o som dos grilos era uma sinfonia. Bruno sentou-se sozinho, com uma xícara de café preto na mão. O vento frio descia da montanha. À sua frente, o rio parecia uma fita de prata sob a luz da lua. Ele o observou por um longo tempo, e seus pensamentos voltaram a Porto das Almas. Lembrou-se de Larissa, escrevendo a carta com lágrimas, de João, de cabeça baixa no tribunal, e de Bento, olhando para o rio enquanto enviava uma pequena prece. Todas essas memórias agora estavam gravadas em seu coração. Ele percebeu que seu trabalho não era apenas aplicar a lei, mas manter o equilíbrio entre a justiça e a compaixão. De repente, o som da água ficou mais forte. Uma coruja passou voando sobre sua cabeça. Bruno respirou fundo. A vida é como um rio, murmurou ele. Não podemos lutar contra a correnteza, mas podemos escolher para onde fluir. Na manhã seguinte, a equipe encontrou uma nova pista, pegadas na lama que levavam a uma pequena floresta na beira do rio. Eram pegadas de 2 pessoas, não uma. Bruno ordenou imediatamente uma busca. Em pouco tempo encontraram seu Nonato sentado em uma cabana velha. Vivo, mas fraco. Ele havia se perdido por 2 dias na mata depois de escorregar e cair no rio. Não houve crime, apenas um acidente e exaustão. Todos ficaram aliviados, mas para Bruno, este pequeno caso trouxe um grande significado. Ele viu como o medo podia se transformar em esperança, simplesmente porque alguém foi encontrado com vida. A seus olhos, cada vida salva era um lembrete de que o mundo ainda tem um lado bom. Antes de voltar para Montes Claros, Bruno parou mais uma vez na beira do riacho. Ele olhou para a correnteza que fluía suavemente e sussurrou: "Obrigado por me lembrar." Ele pegou uma pequena pedra e a jogou lentamente no meio da correnteza. As ondulações na água se espalharam lentamente, desaparecendo com a luz da manhã. Na viagem de volta, ele abriu seu caderno e escreveu uma última linha: "Todo rio tem uma história. Alguns são sobre pecado, outros sobre arrependimento e outros sobre salvação. Mas todos desaguam no mesmo lugar, o perdão." Quando o carro passou pela grande ponte na entrada de Montes Claros, Bruno olhou para baixo.
O velho Chico brilhava sob a luz do sol, calmo e eterno. Em algum lugar, o menino talvez estivesse brincando em suas margens, esperando por uma nova carta do tempo. E no coração de Bruno, aquele rio nunca parou de fluir. Porque enquanto o coração humano estiver disposto a ouvir, o rio da vida nunca secará. A noite descia lentamente sobre montes claros. Ao longe, as luzes das casas brilhavam suavemente na névoa fina. O velho Chico fluía sereno, refletindo a lua cheia e perfeita. Na velha ponte que ligava duas cidades, o delegado Bruno estava sozinho. Ele olhava para a água brilhante e sentia, pela primeira vez em muito tempo, seu coração em paz. No silêncio da noite, ele ouvia novamente os ecos do passado, a voz de Larissa chorando na sala de interrogatório, a voz baixa de João pedindo perdão, e a risada inocente de Bento ao olhar para o rio. Tudo aquilo não era mais uma ferida, mas uma memória que lhe ensinara algo. A vida, pensou ele, nunca está completamente livre de erros, mas sempre há espaço para o ser humano aprender a ser melhor. O vento noturno soprava suavemente, trazendo o cheiro de água e terra. Bruno respirou fundo. Em seu trabalho como policial, ele já havia visto tantos lados sombrios da humanidade. No entanto, de todos os casos que já investigou, o caso que envolveu amor, traição e um rio foi o que mais o transformou. Ele não via mais o crime apenas como uma violação da lei, mas como um espelho que refletia a dor e a fraqueza humanas. Bruno baixou o olhar para a água que continuava a fluir sem parar. O rio nunca recusa nada que cai nele, murmurou ele. Ele apenas flui, levando tudo para o mar. Seja sujeira, seja uma prece. Ele sorriu levemente e depois se afastou da ponte. Atrás dele, o murmúrio da água soava como um suave adeus. Na pequena casa do distrito de Sumaré, Bento, agora com 5 anos, sentava-se na varanda com sua avó. O vento trazia o som dos grilos, e a lua pairava sobre suas cabeças. Dona Ruth acariciava o cabelo do neto enquanto sussurrava: quando sentir saudade do seu pai e da sua mãe, mande uma prece pelo rio, meu filho. Bento sorriu e respondeu, inocentemente: eu já mandei hoje, vó. A água com certeza vai levar até o céu, não é? Sua avó assentiu, os olhos úmidos, mas felizes. Naquela noite, 2 mundos diferentes, um policial e uma criança, estavam conectados pela mesma correnteza de água. Uma correnteza que carregava memórias e esperanças. O rio que um dia fora a testemunha silenciosa de uma tragédia, agora era o símbolo de uma nova vida. No dia seguinte, Bruno escreveu o último relatório em sua mesa. No final, acrescentou uma nota pessoal: às vezes, a vida nos ensina através da perda. Às vezes, através de um rio que flui diante de nossos olhos, somos lembrados de que tudo passará. Tanto a dor quanto o pecado. O importante não é quantas vezes caímos, mas quão corajosamente aprendemos a perdoar, inclusive a nós mesmos. Ele fechou seu caderno e olhou pela janela. O sol da manhã entrava pela cortina, refletindo uma luz quente na sala. Ali, entre pilhas de processos, Bruno sentiu algo que nunca havia sentido antes: paz. Lá fora, o rádio da delegacia soou baixo. Havia um novo relatório, sobre outra cidade que precisava de investigação. Bruno sorriu. A vida, pensou ele, nunca para de nos dar histórias. E enquanto o rio continuar a fluir, o ser humano sempre aprenderá, cairá e se levantará novamente. Ele ajeitou o uniforme, colocou o cap na cabeça e saiu da sala. Seus passos eram firmes, mas seu coração era suave. Ele não carregava mais apenas uma arma e um processo, mas também as preces de um rio. Preces pelas pessoas que ele deixou para trás e por si mesmo. O vento da manhã o cumprimentou gentilmente. De longe, o grande rio ainda brilhava como se sorrisse junto. No som suave da água, Bruno parecia ouvir um sussurro: enquanto você estiver disposto a ouvir, o rio da vida sempre falará. E para vocês que ouvem esta história, talvez suas vidas também sejam como um rio. Às vezes calmas, às vezes turbulentas. Mas acreditem, toda correnteza leva ao mar. Não parem de rezar.